estamos resolvendo o vestibular do IME 2012, questão 34, Química. Então, as variáveis de um experimento de difração de raio-x obedecem à seguinte lei. Então, essa lei também é chamada de lei de Bragg. Lei de Bragg. Onde L é o comprimento de onda do feixe monocromático de radiação X incidente sobre a amostra. Θ é o ângulo na qual se observa a interferência de onda construtiva. E D é o espaçamento entre as camadas dos átomos na amostra. Ou seja, uma onda incide sobre a nossa amostra, sob o ângulo θ, e D é a distância entre essa distância aqui entre as camadas. Como a distância entre as camadas desses átomos são aproximadamente da ordem de grandeza do comprimento de onda do raio-x, por isso nós observamos o efeito de difração. Ao incidir os raios-x de comprimento de onda 150 picometros sobre uma amostra de um metalóide cuja célula unitária segue a representação da figura abaixo, observa-se uma interferência construtiva em 13,3 graus. Sim, continuamos. Então nós temos aqui a tabela com os ângulos e os senos. De acordo com as tabelas 1 e 2, pode-se afirmar que o metalóide analisado é, primeiro, então vamos tentar entender como é que a onda é difratada, a onda eletromagnética. Então nós temos os nossos átomos e as camadas dos átomos servem mais ou menos como se fossem pequenos espelhos. Então a onda incide sobre essa amostra, reflete, incide sobre essa daqui, nesse outro átomo, reflete, e esse ângulo aqui é o nosso ângulo de incidência θ. Esse é o nosso θ e essa daqui é a nossa distância entre camadas, distância. Vocês podem observar que nós temos uma diferença de caminho, ou seja, diferença de caminho entre esses dois feixes de ondas. Essa diferença de caminho aqui vale d seno de θ, porque esse ângulo aqui vale θ também, esse daqui vale d, logo esse daqui é d seno θ. Assim, a diferença de caminho entre esses dois feixes de onda é 2d seno de θ. Para esses dois feixes sofrer interferência construtiva, a diferença de caminho precisa ser o número par de meios de comprimento de onda. Assim, por simplicidade, se a diferença de caminhos for igual a um próprio comprimento de onda, nós temos interferência construtiva. Portanto, d seno de θ é igual a λ, que é a nossa lei de Bragg. Assim, se nós colhermos os dados necessários da nossa questão, nós temos que a interferência construtiva ocorre para θ igual a 13,3 graus e que seno de 13,3 graus é igual a 0,23. Assim como o comprimento de onda do raio-x utilizado de 154 picometros. Então, substituindo na fórmula adequadamente, nós temos o seguinte: 2D, onde o D é o que nós queremos descobrir, seno de 13,023 é igual ao comprimento de onda 154 picometros. Portanto, D vale D é igual a 334,8 picometros. Porém, nós temos que a distância entre as camadas é igual, distância entre as camadas é igual a 2 vezes o raio. Por quê? Nós temos mais ou menos assim, adotando o modelo de esferas. Então nós temos que aqui é a distância entre as camadas, essa é a distância entre as camadas, e a distância entre as camadas é igual também a 2 vezes o raio. Esse daqui é o raio atômico do nosso metalóide, raio atômico do nosso metalóide. Então, 2 vezes o raio é igual a distância d. Portanto, o raio do nosso metalóide vale 167
picometros aproximadamente, claro. 167 picometros aproximadamente. Portanto, com isso nós conseguimos determinar nosso metalóide. Então, voltando para a tabela acima, nós temos que o nosso metalóide é o polônio. Alternativa E.